tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 27 de fevereiro de 2016, sábado. Esse é o verbete de número 3.676. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 14 máximos. O título é Distanciamento Calculado Cosmoético, dentro da especialidade Conviviologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Márcia Moreira, que já consta aqui no nosso álbum de família, aqui dos 500 verbetógrafos. Eu vou ler aqui o currículo da professora Márcia. Ela é natural do Rio de Janeiro, atualmente reside também no Rio de Janeiro, é graduada em enfermagem e obstetrícia, especializada em terapia intensiva e militar da reserva. Acessou a Conscienciologia em 2007, no Rio de Janeiro, é voluntária da Conscienciologia foi voluntária da Conscienciologia de 2008 a 2013, no IPC. Atualmente foi docente de Conscienciologia em 2012 e tenepsista desde 2008. Atualmente está voluntariando? Ok. E estuda temas da especialidade Conviviologia. Definição. O distanciamento calculado cosmoético é o ato ou atitude de a consciência lúcida, homem ou mulher, perceber a necessidade de afastar-se ou limitar o convívio junto a determinadas consciências ou grupos, a fim de preservar a viabilidade e adequado nível de interassistencialidade rumo à evolução consciencial conjunta. O holopensene pessoal da autorresponsabilidade interassistencial. O holopensene da intercompreensão. O grafo pensene pessoal favorável deixado, oportunizando novos e melhores encontros. O isolamento pensênico favorecedor da evitação de heterassédio, a contribuição para o holopensene grupal sadio, a energopensenidade positiva sustentando os posicionamentos e abordagens interassistenciais, a evitação de manifestações pensênicas nosográficas relativas a membros do grupo Karma, impedindo o agravamento das interprisões, os cosmoético-pensenes no discernimento do melhor para todos. O distanciamento calculado cosmoético, a tarefa adiada, porém não abandonada, a consciência do grupo inacabado, a consciência do trabalho inacabado por falta de instrumental temporariamente indisponível, a tomada de fôlego para retorno futuro em melhores condições interassistenciais, o foco persistente na manutenção de interações evolutivas, a temporada do plantio e da colheita, o comportamento ético abdicador de embates propiciadores de estupros evolutivos. E aí segue, a fatologia tem mais de 20 linhas. Na parafatologia nós temos a autovivência do EV profilático e restaurador do autoequilíbrio, a sinalética energética e parapsíquica pessoal inspirando as abordagens interconscienciais, as energias exteriorizadas à distância, a TENEPS, o acesso ao conteúdo intermissivo nas retrocognições esclarecedoras de interprisões grupocármicas, as exteriorizações de energia na preparação da partida, deixando o grafo pensene favorável para os reencontros, o encapsulamento parasanitário na evitação do agravamento de conflitos e na manutenção da viabilidade interassistencial, o amparo extrafísico de função. E aqui na argumentologia, página 25, no tópico tipologia, ela traz aqui 40 possíveis analogias entre aparelhos ou instrumentos de medida intrafísicos e posturas conscienciais a serem desenvolvidas ou implementadas pela Consim, visando a percepção da necessidade de adoção do distanciamento calculado cosmoético. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. A assistenciologia grupocármica, carga de convivialidade, interprisiologia, limite cosmoético e medida justa. O distanciamento calculado cosmoético evidencia a adoção de respeito às diferenças evolutivas, enfatizando autodesenvolvimento teático na vivência plena da interassistencialidade. Você já precisou lançar mão do distanciamento calculado cosmoético para manutenção do vínculo interassistencial com consins do grupo Karma? Elaborou estratégias cosmoéticas utilizando o autodiscernimento? Na bibliografia específica, ela lista 3 fontes bibliográficas e uma fonte webgráfica dentro da webgrafia específica. Agora aqui nós temos a mega-análise elaborada pela equipe da Encyclosapiens,
atitude, escolha, isolamento, necessidade, comportamento, intencionalidade, intercompreensão, autodiscernimento, autoposicionamento, encapsulamento, sobrepairamento, autoabnegação, amparofilia, reeducação, respeito, autodesenvolvimento, interassistencialidade, cosmoeticologia, cosmovisiologia e conviviologia. Questionamento. Agora, antes dos questionamentos, Márcia, vale a pena você contextualizar o que te motivou para escrever esse verbete. Boa tarde. Alô, boa tarde a todos. Eu enviei, na realidade não foi esse título do verbete, foi Limites de Convivialidade. E aí foi solicitado que eu alterasse o título. O tema ia ser o mesmo, para mim não mudou nada, porque acho que a pesquisa foi mais ou menos alinhada, né? Mesmo tema. E foi tudo é necessidade, né? Então foi a necessidade de permanecer assistindo o Grupo Karma. Dentro da minha dificuldade, eu procurei me instrumentalizar para poder manter a interassistencialidade. E verifiquei que uma das ferramentas que eu podia utilizar era o distanciamento. Porque muitas vezes eu percebi que a proximidade, às vezes, era um estupro evolutivo com relação ao Grupo Karma, ou eu não estava realmente preparada para lidar naquele momento. Então, precisava do afastamento. Perfeito. Muita ajuda que não atrapalha, às vezes, né? Então, exatamente. O tempo, às vezes, foi o ajuda que eu percebi, né? todo mundo a amadurecer e depois, quando reencontra, né? Vem em outro contexto, né? A coisa pode melhorar, realmente. A verbetógrafa Márcia, em Pensenologia, página 22, segunda linha. Poderia aprofundar o isolamento pensênico favorecedor da evitação do heterassédio? Como podemos aplicar este isolamento pensênico na prática? Justamente através do isolamento. Quando você percebe, né, que a presença, quando você se expõe ao convívio, não está dando frutos esperados, então acho que o isolamento e a reflexão vai ajudar bastante a você perceber o que você está precisando mudar na sua conduta, né, para poder fazer uma nova abordagem, para voltar numa ocasião, numa situação melhor, né, refletir sobre todos os fatos envolvidos, sobrepairar para poder retornar numa condição melhor. Então, justamente é o isolamento favorecedor. E esse isolamento ajuda a mudar de bloco, então, às vezes a pessoa consegue com isso mudar o pensene também, porque ele não está o próprio afastamento daquele contexto, naquele momento, você consegue mudar. Você mudou o ambiente energético, né? Você foi se isolar, ou você foi para a sua residência, ou você foi para o seu quarto, se você tiver com convívio familiar, você já muda, você já está em outro ambiente energético, e você vai se instrumentalizar para poder fazer uma nova abordagem. A professora Márcia, em Estrangeirismologia, página 21, terceira linha. Quais as suas dicas para melhorarmos nossa atenção ao timing em relação a determinadas consciências ou grupos? Quais são alguns desses gadgets evolutivos intermediando a interação grupo-karma? O timing, eu acho que é fruto do amadurecimento, da autopesquisa e o amadurecimento pessoal. Porque acho que a juventude é muito imediatista. Então, a gente quer resolver muito rápido. Então, o timing, eu acho que vem com o tempo. Algumas consciências privilegiadas já nasceram com essa capacidade de observação do entorno e perceber o melhor momento. Eu não fui uma dessas privilegiadas. Então, eu aprendi mesmo que errando, né? Que eu fui percebendo que, às vezes, esperar não falar naquele momento seria o mais adequado, perceber melhor como é que as consciências estavam reagindo aos seus posicionamentos e ver que aquele não era o momento, poderia esperar um momento que eu respirasse, o outro também, né, para me colocar de uma maneira melhor. Então, o time é justamente perceber o tempo seu e do outro. Às vezes, você não está num bom dia. Perfeito. É melhor você se afastar, esperar passar, respirar e, às vezes, até concluir que você que estava errado, né, naquele contexto. Então, o timing é uma questão de percepção mesmo, às vezes esse timing, a gente dá tempo para a gente poder dar exemplo também, né? Porque às vezes a gente fica só falando. Então, esse distanciamento e esse tempo ajuda a gente a ter mais exemplarismo, às vezes a mostrar o que a gente queria
falar, né, que a gente estava falando antes. O tempo eu acho que é bem favorecedor, né, na questão do convívio. E os gadgets evolutivos que eu coloco aqui são até o WhatsApp, né, que a gente usa muito. Você consegue manter uma certa proximidade, né, uma abordagem positiva ou não, né, dependendo de como você utiliza, mas é uma maneira de você não perder totalmente o contato com aquele grupo. Às vezes, presencialmente não está sendo possível, mas utilizando um instrumental, você consegue não perder todo o link, para você manter uma oportunidade, para estar sempre atento, né? Que as oportunidades acabam surgindo. Em Pensenologia, página 22, primeira linha. Quando podemos ou devemos fazer o uso do grafo Pensene pessoal favorável, deixado, oportunizando novos e melhores encontros? O grafo Pensene eu considero que deva ser, né, uma preocupação contínua, porque onde a gente passa, a gente deixa a nossa marca energética. Então, deve existir sempre essa preocupação. E, nesse contexto aqui do verbete, o que eu coloquei, quando sempre que você tiver a oportunidade, né, no convívio com um grupo, no momento, se não houver oportunidade favorável de você se colocar, você exteriorizar as melhores energias, né, e deixando naquele local, naquele momento, quem sabe na próxima oportunidade que você conseguir estar ali novamente em outra situação, aquela energia que você já semeou, que você já deixou, ela não permaneceu favoravelmente para que você já tenha uma oportunidade de se colocar. Seria o ambiente já está mais urbanizado, no caso, né? Você já chega numa condição melhor, porque a energia já está ali te esperando, já vai ser mais acolhedora. É que nem você chega a primeira vez num ambiente, ele é desconhecido. E se você exterioriza as suas energias, na próxima vez que você estiver lá, já vai encontrar uma condição mais, né, já são conhecidos, não são tão desconhecidas as energias, né? Acho que favorece. Agora, você chegou a escrever alguma coisa, deixar para eles? No caso do grafo Pensene que tem aqui. Como é que você vê isso? Não, eu falei grafo Pensene no sentido de marca. Ah, de marca. Tá. Da marca energética, não a escrita mesmo. Perfeito. Tá? Mas eu acho que a escrita também deve ser utilizada, e eu utilizei muito com o meu grupo. Isso, de deixar exatamente. Pequenos bilhetes, né? Isso. O bom dia que você deixa quando você vai sair, espero que você tenha um bom dia. Você vai já semeando. Você falando agora, eu me lembrei que eu uso muito isso no meu grupo. Porque também a escrita faz a pessoa pensar, tanto quem vai escrever tem que pensar um pouco, e aí vai, às vezes, não carregando tanto nas tintas, né? E quem lê também já fica mais claro, pelo menos, o que a pessoa quer falar. Às vezes você saiu de uma situação anterior que não foi muito agradável para ambos os envolvidos, quem estiver lá naquele momento. E você sai para o trabalho e deixou um bilhetinho amoroso. Aquilo já está semeando, né, a sua energia positiva para quando você retornar, já ter uma acolhida melhor. Acho que ajuda bastante. Em Tecnologia, página 23, quarta linha. Poderia dar algumas pinceladas gerais sobre as técnicas de distanciamento propostas por Bertolt Brecht? Como saber quando usá-las? Eu consegui entrar em contato, embora eu não seja do teatro, eu fiz bacharelado em dança, mas assim, não tive assim, oportunidade de técnica e tenho me afastado muito da arte, né? Porque a arte, para mim, me dispersa muito. Eu atualmente optei por desenvolver a minha cognição de uma maneira mais ininterrupta, porque para a arte eu já me doei bastante. Mas procurando a palavra distanciamento, eu acabei encontrando Bertolt Brecht e gostei muito do que eu pesquisei. Porque ele fala da abordagem da arte, né, do contexto, da cena, porque o convívio do grupo é uma cena, que você exerce um personagem, você está ali desenvolvendo um personagem. E ele era favorável a tentar manter um distanciamento emocional da cena, para você não perder o senso crítico. Eu achei isso muito interessante. Ele não coloca o teatro como uma cena artística, é uma experimentação social. Então, ali é justamente tudo que eu queria, sabe? Você estar no contexto e poder observar, usar o instrumental e não se envolver emocionalmente. Você não é mais um observador passivo. Você vai manter a sua crítica. Então, você pode assistir a cena e manter o espírito crítico.
E que se você se envolve é justamente quando a coisa degringola, né? Você está ali, você não percebe, aí a Se coisa você entrar na desanda. cena, entrar e for absorvido pela cena, você perde o senso crítico e o emocional toma conta e você não sabe mais o que está fazendo, né? Você é um observador Legal. passivo. O bacana é que essa noção de distanciamento não é só espacial, né? Você está Não. ali, mas tem esse distanciamento emocional, tem Distanciamento essa emocional. visão Inclusive, ele crítica, fala né? sobre o humor que você pode utilizar na hora para você sair um pouquinho do contexto pesado e poder observar. Ele usava muito a narração para você ficar distanciado, né? Você não se envolver tanto na cena. Você falar. Por isso que ele não... O espectador, ele acabava não se envolvendo porque ele via assim como uma narração, ele via criticamente, e ele conseguia sair sem ser arrebatado pela arte. Bacana. A professora Márcia, em Fatologia, página 27, poderia exemplificar o distanciamento calculado cosmoético em situações que não são explicitamente nosográficas? Eu poderia repetir, por favor? Ele está pedindo aqui para você exemplificar quando esse distanciamento em situação que não é nosográfica. Você pode usar esse distanciamento. Página 27 em Fatologia. Poderia exemplificar o distanciamento calculado cosmoético em situações que não são explicitamente nosográficas? Primeira linha. Em situações que não são... Isso aí ele está colocando, né? Não É. são... eu acho que o distanciamento, não sendo a situação nosográfica, eu não vejo por que manter o distanciamento, né? A não ser que seja uma necessidade, eu preciso viajar, e aí eu vou viajar. Aqui eu falo num contexto em que poderia se tornar não interassistencial o convívio. Então, você busca o distanciamento para recuperar suas ferramentas de convívio. Às vezes eu estava pensando aqui, por exemplo, pai e filho. Às vezes o filho vai viajar, vai passar um tempo fora, isso é um distanciamento, e para os dois, né, ele vai às vezes ele pode ser e calculado porque pode ser um intercâmbio, ou pode ser não calculado porque você foi transferido, você não calculava, não esperava e você foi enviado para a distância. Você pode manter o convívio. Hoje em dia, Skype, WhatsApp, internet, telefone, tudo isso você pode manter um link energético de convívio. Eu mesmo convivo muito bem com meus filhos, não tenho necessidade assim, de distanciamento calculado, porque a gente tem uma relação muito boa. E eu me sinto tão presente na vida deles, diariamente eu sei deles, eles sabem de mim, a gente manda uma coisinha ou outra. E aí, como é que estão hoje? A gente está muito no coração do outro. Quer dizer, as energias estão muito presentes. E o distanciamento pode ajudar a cada um ter experiência, né? Numa fase de vida e ter essa condição. Eu fico feliz pelas experiências, a distância deles, né? Meu filho, inclusive, ele vai para Singapura agora, é um distanciamento que não era calculado, mas a gente vai curtir pra caramba. Estou super feliz por ele. Que bacana, que bacana. Nessa linha, a ideia do sobrepairamento, né? Você facilita a distância, porque quando é unha e carne, quando aquela osmose, né? Você somatiza, né? Então, hoje em dia, até um dos pontos positivos da tecnologia, eu acho que é esse, né? Você poder ter o WhatsApp, não existe distância, é chamada transterritorialidade, né? Então, a gente tem no vídeo do tertuliário, quando apresenta o tertuliário, falam essa palavra, né? Então, você pode ter afeto, pode ter amizade, pode ter diálogo, pode ter tares, e até, de repente, até potencializar isso na medida em que você não está ali respirando o mesmo problema, né? Então, você tem um sobreparamento teático, né? Eu até eu coloquei aqui para falar alguma coisa sobre 2 verbetes que falam sobre hipóxia afetiva. Você pode sufocar por excesso de amor ou por falta de amor, você também pode matar aquele afeto, né? Então, eu acho que a distância, às vezes, acende um pouquinho, né, esse afeto, aguça a vontade de saber do outro, né? E você também oxigena a relação, porque você não fica o tempo todo em cima, né, marcando em cima. Você deixa a pessoa dar os frutos. Eu acho que é também por aí. É interessante que você, como mãe, colocar isso, né? Muitas vezes, o convívio diário, você não consegue ver o ponto cego do outro e o ponto cego seu, o trafal, né? Às vezes, por estar convivendo junto, talvez você não consiga, né, estar vivendo aí. Eu achei muito bom o teu verbete e questiono em relação se você já passou por processos de separação assim, harmoniosa, que é uma proposta de verbete que eu preciso descrever,
separação harmoniosa, Separação, você fala do convívio mais harmoniosa. Eu optei por fazer esse verbete porque eu verifiquei a necessidade de me separar, de me afastar do grupo e gostaria que tivesse sido até mais harmoniosa, mas o outro lado, às vezes, ele tem dificuldade, até o grupo se reorganizar com a sua ausência, ele, pela imaturidade, ele questiona que você está sendo frio, né, que você não está enxergando, mas com o tempo as pessoas vão ver que as pessoas precisam também respirar e elas vão se reorganizar e vão perceber de uma outra maneira que não é a falta de amor, né? A afetividade permanece, embora a distância às vezes seja uma necessidade, até de você se equilibrar de novo para você retornar numa condição melhor de assistir aquelas consciências. E no final, em geral, todo mundo agradece, né? Há uma tendência a oportunidade disso acontecer. Nossa, foi muito bom. Inclusive, eu tive uma experiência de uma separação de dupla, né? Que eu era a que não queria separação, e hoje em dia eu agradeço porque foi uma tremenda oportunidade de crescimento evolutivo que eu tive. Eu não sabia viver sem aquela... Era meu braço e minha perna. Né? E hoje em dia eu cresci muito com esse afastamento. Naquela ocasião eu não soube avaliar. Né? Hoje em dia eu agradeço muito a oportunidade de separação, que foi incrível. É paradoxal, né? Pode falar. Na parafatologia, na página 22, terceira linha. As energias exteriorizadas à distância e a TENEP. Se isso não pode causar um condicionamento, qual seria o limite desse afastamento, desse adiamento? Se não há um risco da gente adiar isso, esse enfrentamento ad eternum e ficar à distância, mandando energia e, né, é isso. Se existe um limite para o afastamento, eu até coloco na exemplologia o mini distanciamento e o mega distanciamento. Eu considero até que existem grupos, possam existir grupos que seja inviável o convívio próximo durante uma ressoma. Que você tem que adiar mesmo, esperar amadurecer, nem que seja até a sua, não estou nem colocando a culpa do outro, pode ser até a minha maturidade mesmo. Eu não tenho condição de conviver com aquelas consciências, não tenho bagagem, não tenho instrumental para lidar. Então, se eu consigo ficar à distância, enviando as minhas energias, e eu consigo direcionar energias positivas, está ótimo. Eu já acho que a gente tem que atender o próprio limite. Acho que é uma questão de autocosmoética. Senão você está se expondo numa condição ruim e acaba você aumentando o seu nível de interprisão. E aí piora a situação. Você vai ficar mais preso. Né, o bacana da pergunta é a gente não usar isso como desculpa para não enfrentar, né? Não, com certeza. Tem que botar na balança para ver os que prós é melhor, e contras. Né? Que Exatamente. É melhor. Não é uma coisa para você saber que eu até coloquei como mega pensene, que depois foi retirado porque já existia. Ninguém perde ninguém e ninguém deixa ninguém. Estamos todos interconectados. Se a gente fugir agora, a gente vai ter que encarar depois. Então, se você se considera numa situação, né, que você está fazendo as suas autopesquisas e vê que você tem condição, então é melhor não adiar, é melhor você ajudar, porque é questão também de assistência. Né? Se você vê que aquele grupo está precisando e você veio naquele grupo não é por acaso, né? Todo mundo sabe que a gente não está aqui à toa naquele contexto, então é voltar, se você está em condições, experimentar novamente, ver como é que fica dessa vez. Não dá de novo, afasta mais um pouquinho, até ter condição, retorna de novo. E a gente não pode desistir. Né? Eu sempre falo, o trabalho nunca é acabado, ele é uma continuidade, ele só vai mudando de patamar evolutivo. Legal. Só gostaria de fazer algumas divulgações aqui, por causa do nosso horário. Programa Amigos da Enciclopédia. A equipe do Programa Amigos manifesta publicamente a preocupação com a sensível redução dos números de associados nos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar a assinatura. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas Holociclo, Holoteca, Tertuliário e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Lembramos que o Programa Amigos é superinstitucional, ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus CAEC. Solicitamos o apoio dos voluntários cujas assinaturas venceram nos últimos meses, para que façam a renovação e também aqueles que puderem ingressar no programa, que façam a sua adesão. Esse programa é o que mantém todo o trabalho aqui das tertúlias e a produção da enciclopédia, né? O valor é R$ 70,00 por mês e o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisas avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive todos os tratados e a própria enciclopédia. Agradecemos a compreensão e o apoio
Fernando Barbaresco, que é o coordenador do programa. Queria divulgar aqui também o curso Leitura Lúcida. É a terceira edição desse curso, vai começar no dia 6 de março de 2016. Tem aqui 27 temas de aulas com vários professores muito experientes, justamente enfocando, né, vários prismas acerca do processo da leitura. Então tem leitura e livre pensar, pensamento crítico, como escolher livros para ler, leitura e parapsiquismo, leitura digital útil, técnicas de leitura e assim por diante. Então vale a pena, são 4 módulos, começa no dia 6 de março desse ano. Curso Qualificação Tenepsista, nos dias 12 e 13 de março desse ano, sábado das 9 às 12 e das 3 às 6 da tarde, e domingo de manhã, 9 às 12. Local, Cernimento, sala 205, valor R$ 160. Então, quem está realizando é a Mais 9C, a IC Teneps. Esse curso Qualificação Tenepsista vale a pena. Queria divulgar também que nós já temos, há algum tempo, o DVD Noite de Gala Mnemônica. Esse DVD aqui você vai encontrar 4 DVDs com a cobertura completa, que foi o primeiro experimento retrocognitivo grupal da CCCI. Então, ele está R$ 95,00 e quem tiver interesse é só ligar no 9121-0717 ou lá na própria Consecutivos. Falando em Consecutivos, no dia 21 de abril desse ano, a gente vai dar início a mais uma semana de pesquisas serexológicas com o chá inglês retrocognitivo. Esse chá inglês vai ser o segundo experimento retrocognitivo grupal. A gente fez o primeiro ano passado, esse vai ser o segundo, e a gente vai delimitar mais o tema, a gente vai focar mais na Inglaterra do século XIX. Nós vamos fazer uma prática bioenergética para justamente facilitar as pessoas a terem retrocognição. As pessoas já vão estar com trajes de época, o cenário já vai estar todo modificado, terão apresentações sobre o processo inglês da Inglaterra, no século XIX. Isso tudo a gente vai, então, saturar esse holopensene e vai ajudar nas retrocognições. No dia seguinte, dia 22, 23 e 24, a gente vai ter o Fórum de Personalidade Consecutiva, em que a gente vai dissecar a análise, né, vai fazer uma análise mais assim profunda da personalidade de Marie Corelli, que é justamente essa escritora aqui inglesa do século XIX, que a gente tem como hipótese que hoje ela ressomou como sendo a professora Thelma Crespo. Nós já estamos analisando esse caso há algum tempo e vale a pena participar porque, no meu modo de entender, pega uma série de outras pessoas da CCCI. O tipo, a vida que ela teve como escritora, escreveu sobre o processo parapsíquico, foi romancista, a condição de estar na Inglaterra, que a gente tem uma vivência muito forte lá enquanto grupo da Conscienciologia. Então vale a pena participar, começa no dia 21 de abril e quem se inscrever no chá inglês ganha o fórum, quer dizer, a pessoa faz uma inscrição só para todos esses eventos, o chá e os 3 dias do fórum. Queria convidar todos também para o primeiro simpósio de pesquisas monárquicas, que vai acontecer de 14 a 16 de outubro desse ano. Tem uma chamada de trabalhos aqui, cujo prazo foi prorrogado para o dia 1º de abril de 2016. Então, as pessoas podem escrever sobre aristocracia, biografologia, burguesia, heráldica, hierarquiologia, historiografia, parahistoriografia, passadologia monárquica, perfilologia, politicologia, sociologia e temperamentologia monárquica. Às vezes a gente conviveu muito com esse povo, precisou dar uma separada, né, um distanciamento, para depois reencontrar numa vida mais à frente, né? Queria divulgar aqui também o Laboratório Serenarium da Sinvex. São 7 dias de autorreflexão. Eles estão informando aqui que ainda tem vagas, né, para esse mês e próximo mês também de março. E para quem não conhece, o Laboratório Serenarium é uma câmara multidimensional voltada à autopesquisa que favorece a consciência captar de maneira mais profunda ideias originais a respeito dela mesma e acessar o holopensene dos serenões, né? Então, a duração do experimento é de 7 dias, de quarta-feira até a outra terça, ocorrendo sempre na terceira e quarta semana de cada mês. O local do experimento no campus da Sinvex, no campus de Invexologia.
Do dia 29 de abril a 1º de maio vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu o SCP-2, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que é um dos mais avançados que nós temos na Conscienciologia. E quem vai ser o EPICOM é o professor Marcelo Silva, vai ser a estreia do professor Marcelo Silva, vai ser aqui em Foz. Então, dia 29 de abril a 1º de maio, quem tiver interesse, entrar em contato com o IIPC. Amanhã nós vamos ter um debate aqui no CAEC sobre metodologia parafenomenológica, com o professor Ulisses Schossler. Ele vai falar sobre o desenvolvimento e pesquisa do autoparapsiquismo, reeducação e autocomprovação parapsíquica por meio de protocolos de autopesquisa e inovação na ciência parapsíquica. Vai ser amanhã, domingo, dia 28, de 3 às 5 da tarde, na sala 4 do Tertuliário, aqui próximo. E, finalmente, no dia 5 de março, sábado, fotopalestra sobre Israel, Rússia, Alemanha e Canadá. Então, esses serão apresentadas as pesquisas sobre os intercâmbios internacionais da professora Rosária Barcelos, do Jorn Schmidt e do próprio Ulisses Schossler. Então, vai ser de 18 às 20h30, sábado 5 de março, de 6 às 8h30 da noite. Agora, Márcia, eu queria te perguntar aqui na sindromologia, página 24, qual é o enfoque que você deu para a síndrome do bonzinho, aí, a primeira síndrome, nesse contexto, por favor. O enfoque que eu quis dar aí foi quando você permanece no grupo, muitas vezes as pessoas consideram que você está sacrificando, que você é bonzinho, que você está lá, né, aguentando a turma, mesmo nas turras, mas você é bonzinho porque você está lá. Aí quando você sai do grupo, porque você foi se preparar, você se torna a ovelha negra da família porque você saiu. E a gente malzinho, né? Você se torna a malzinho. gente tem que pesar o que é melhor, né? Sair, tentar voltar de uma maneira mais evolutiva, com uma condição melhor, ou permanecer ali e continuar sendo o suposto bonzinho, porque você está cumprindo bem seu personagem pela visão das imaturidades das consciências, né? Exatamente, essa manutenção, às vezes, ela pode virar uma conivência, né? Porque aquilo já não está bom, vai mantendo, vai piorando e ninguém toma uma atitude de o compliciamento, mudar, né? Que eu coloco aqui também. Você acaba se compliciando com a situação status quo. E porque você não saiu para respirar, de repente você respira, volta numa condição melhor e pode ajudar num patamar evolutivo mais avançado. Quer comentar? Sim, boa tarde. Parabéns pelo verbete. Está pegando bem no tema que eu estou estudando essa semana. Obrigada. E quando eu li o tema, eu preciso estar aqui, agora. E eu li o verbete muito bom, gostei muito. Eu senti falta, e queria até que você respondesse depois, qual era mesmo o título do verbete que você tinha sugerido? Limite da convivialidade. Perfeito. Eu não sei se é porque eu pulei um pouco aqui, eu não vi a expressão maxi-dissidência. Eu não sei se não cabe. Não, acho que cabe, né? Sim. Realmente você não viu, poderia ter incluído. Porque, puxa, né, grupo, né, se afastar, seria no caso, no mega distanciamento, você faz a maxi-dissidência, né? E realmente, às vezes, você nem pode retornar mais. Exato. E tudo a ver, né? O exemplo depois, que depois pode ser reconhecido, a assistência que você pode prestar. Eu acho que a gente pode até acrescentar na fotologia, né? Sim, a maxi-dissidência grupal. Obrigada. O que mais? Quer falar? Na página 22, o comportamento na fatologia, na terceira linha, o comportamento ético abdicador de embates propiciadores de distúrbios evolutivos. Poderia comentar aí, por favor? Se você está envolvido numa questão, num debate no grupo, né, e você está insistindo em uma ideia que o grupo não está acompanhando, mas você vai tentando, de qualquer maneira, impor aquela ideia, o grupo não está preparado. E se você sai eticamente e deixa para um outro momento, ou às vezes o grupo não vai estar preparado nunca e você vai ficar com a sua ideia guardada, esperando o momento adequado para você retornar ao grupo ou não. Então, se você insiste e você fala, não, você está cometendo um erro, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. E aí, você abdicar de ter razão ou de impor as suas ideias seria, eu acho que ético, né, da sua parte.
evitar você impor a ideia ao grupo que não está preparado. Então, eu vim observando isso, às vezes, a minha volta, né, da cidade também, que eu estou longe do grupo, essa ideia da Conscienciologia, de você querer, assim, às vezes, aplicar alguma ideia diferente. E há uma resistência nisso. E aí eu fui indo, voltando várias vezes, aí a gente vai amadurecendo e vai procurando dar o exemplarismo, né? Através do exemplarismo seria a melhor ponto maneira de vista, você transmitir as suas ideias, né? E o grupo vai absorvendo o tempo dele, né? Enquanto isso, tem um amadurecimento do grupo. Isso a gente vai observando e o amadurecimento nosso também. Que isso eu acho que é muito importante, né? Essa ida e vinda, isso aí. Ter mais calma nisso aí, observar mais, às vezes até falar menos. Perfeito. Né? Às vezes se mais, calar, né? Respeitar mais, né? Isso, mesmo. a condição das pessoas. Eu até coloquei, acho que tem um trinômio, ouvir, calar, né? Sim, tem aqui. Tá, obrigado. Ouvir, pensar, calar. Até nessa linha também, aqui na coloquiologia, na terceira linha, você fala assim, antes calar, a mal falar. Está bem claro o imperativo aí da ortopensinologia. Isso. Imperativo aí, que é uma premissa da conscienciologia. Mas até que ponto também que é o momento de você não se acompliciar também? A pergunta é essa. Aqui eu coloquei o mal falar, né? Falar de uma maneira ruim. Nem pensar, né? Porque às vezes Nem a pensar. pessoa não fala, mas fica pensando também, né? Mas se você já não fala, já é meio caminho andado para você. Já é o Porque eu começo. acho que é um treinamento, né? Que eu vejo assim, eu não costumo falar palavrão. Não tenho hábito. Na minha família, todo mundo fala. E eu andei uma época que eu pensava, mas eu não falava. E hoje em dia eu não penso. Não penso, não vem na minha cabeça. Se eu der uma topada, todo mundo vai falar um palavrão, eu não falo. Eu vou falar ai. Vou pensar, ui. Eu não vou falar um palavrão, porque Puxa vida. eu acho que começa pelo não pensar, e depois você acostuma a não pensar, e você pensa, muda a fórmula pensênica, e depois, é só um dedão que bateu, não preciso falar um palavrão. Então, eu acho que já não falar já é alguma coisa. Aí você passa por um período para não pensar. Perfeito. E aí você arrumou a casa. A reeducação começa assim, né? Você vai aos poucos. O Exatamente. ideal não é nem sintonizar, né? Naquela Mas vibração. vai chegar lá, né? A condição Chega lá, né? Você começa assim. Porque aí o professor Waldo falava, não falar do mal, não falar mal da pessoa, falar do processo, entender, não fazer o argumento ad hominem. Porque se você é pessoa também... Eu estou tirando um outro viés, tá? A pessoa Sim. entrar no processo... Não fazer a maquiagem, né? do Não fazer acompliciamento, maquiagem. de não fazer o tratamento. Você pode observar no seu grupo, lógico que você tem uma visão crítica, né? Você não precisa ser cego. Eu, por exemplo, vejo até os meus filhos. Eu não sou uma mãe cega. Eu sei o que tem de bom, o que tem de ruim, mas eu vejo assim, é uma constatação. Eu não estou falando mal deles. Eu vejo que eles têm alguma coisa que ainda tem que corrigir, como eu também tenho, como todo mundo tem. Mas eu não fico pensando mal, ele é assim, porque é assim, safado e tal. Não nada disso, entendeu? Mas eu vejo, eu não posso mentir também, dizer, ele é um santo, não faz nada, ele é maravilhoso. Ele devia, aliás, ser santificado, porque ele é meu filho, né? Então, não é por aí, né? Pode falar. Márcia, muito bom seu verbete, parabéns. Obrigada. Na fatologia, na página 22, a 8ª linha de baixo para cima, o sobrepairamento ativo na necessidade de abstenção nas situações antievolutivas. Eu gostaria que você aprofundasse. Sobrepairamento, você não se envolver no mérito da questão, porque não vai contribuir em nada. Então, se existe uma situação que está conflituosa, né, e você, ao invés de você entrar e tomar partido, ou tomar o seu partido, você tentar estar presente, auxiliar no que você puder, de preferência jogando as melhores energias para que esse conflito acabe, ou até tentar separar as consciências envolvidas no conflito, né, e tentar contemporizar, vamos deixar disso, vamos deixar para outro momento, se for possível, né? Pelo menos não entrar no mérito da questão e piorar a situação, tipo, botar lenha na fogueira. Né? Aí a sobrepairar seria observar, até refletir o que está acontecendo aquilo, procurar entender, procurar ter a cosmovisão do contexto. E a importância, Márcia, aí de você ter um padrão de acalmia, porque muitas vezes a gente percebe que é tão envolvente que para você estar ali, você tem que estar num padrão de muita acalmia para que
você consegue manter esse sobrepairamento para que, né, as E é coisas... muito difícil, quando você faz parte do grupo, você não se envolver emocionalmente. Exato. É muito difícil. Então, isso aí exige técnica. Inclusive, eu coloquei os instrumentos que eu coloquei no final, tipo um intermediador de você não fazer o corpo a corpo. É você se proteger, para você não se emocionar, né? Não entrar na questão e acabar se envolvendo emocionalmente e você se perder. E também não ser engolida ali pelo grupo, Exatamente, né? porque é Exato. difícil, as energias às vezes ficam pesadas e às vezes você não tem o gabarito energético suficiente para você se isolar. Então, tudo é questão de prática. Exato. Prática, exercício, com tempo, né, amadurecimento, eu acho que a gente vai chegando lá. Mas no início é complicado mesmo. É complicado, você acaba entrando junto com o grupo e aí você vai se acompliciando. Mas um dia você fala, poxa, eu não quero mais passar por isso. Eu quero ter uma condição melhor no grupo, eu quero poder assistir. Porque na medida que você está entrando, não está sobrepairando, você não está evoluindo. Não tem, a gente não está num grupo à toa e a gente não vai evoluir sozinho, porque ninguém evolui sozinho. Então, o ideal é que você se prepare para você estar naquele contexto e procurar despertar, que o grupo desperte, né? Porque ninguém ensina nada a ninguém, as pessoas aprendem, né? E geralmente aprendem pelo exemplo e com os próprios erros. Não adianta a gente querer ensinar nada a ninguém que ninguém vai ensinar. Não tem jeito, tem que esperar cada um no seu tempo. Ok, obrigada. Nada. Ali atrás primeiro, depois... Márcia, tá ligado? Parabéns pelo verbete. Em pensenologia, na quarta linha, no finalzinho, o abertismo pensênico propiciando as aproximações cosmoéticas. Tu poderia falar um pouco mais sobre isso? Tá. O abertismo pensênico propiciando as aproximações cosmoéticas. Quando você se fecha, né, você já não permite abertura, as consciências não chegam. Então, vamos supor que você tenha uma certa antipatia, né, por alguma consciência. Já é meio caminho andado para você não se chegar a ela, e você não chega nem a conhecê-la. E aí você não sabe os motivos dela, não sabe o porquê que ela age assim, você não sabe o contexto dela. Na medida que você se abre, permite chegar a você, você começa a olhar e perceber, caramba, ela tem um motivo para ser assim, agora eu entendo. Então, aí você deixa ela chegar. Isso facilita bastante. E se ninguém chegar, você, como é que você vai assistir? Se você não se abre, você só consegue assistir alguém que está próximo, ou pelo menos energeticamente vinculado. Se a pessoa criar barreiras, nem as suas energias vão chegar. Então, o abertismo pensênico é uma maneira de você poder assistir. E a questão da cosmoética é você não vai invadir, né? Você vai se abrir e vai deixar chegar. Entendeu? Não sei se eu expliquei. Não, entendi. E outra pergunta, em crescendologia, o último crescendo, dúvida razoável, reestruturação de planos, realinhamento da PROEX. Tu pode falar um pouco mais? Aqui eu quis colocar o seguinte, você está num contexto que você acha que está até certo, tem certeza absoluta. Então, você não vai ver uma opção, uma segunda opção. Você acha que está certo, você vai com aquela mesma. Na medida que você põe em dúvida, você questiona se a sua atitude, a sua maneira de estar correta, aí você pode se afastar, refletir e, de repente, chegar e se alinhar novamente com o contexto. Você reestrutura os planos. A sua abordagem, o plano A, era o que você queria. E aí, se você se fixar nele, talvez você não consiga interagir. E se você se afasta, vai refletir e vai traçar novos planos, existem outras possibilidades de você continuar e dar prosseguimento à sua programação existencial. Porque se você fica só num plano e aquele plano vai à falência, acabou, você não tem mais como prosseguir. Mas se você se afasta, você replaneja, você retorna, você retoma a sua caminhada evolutiva. Quer falar, Mar? Ia comentar, era aquela conversa sua atrás, esse posicionamento emocional quando você fica perante o grupo, para você não entrar nele, se você usou alguma técnica, ou tem alguma técnica, né, se é mudar de bloco pensênico nesse momento, quando você está de frente com o grupo. Algumas vezes eu utilizei até a respirar fundo, respira,
trabalhar a energia naquele momento. É difícil. Eu já passei por situações que eu me envolvi mesmo no contexto conflituoso e depois fica aquela ressaca energética, né? Caramba, o que eu fiz? Me deixei levar? Por que eu não saí antes? Por que eu não fui para o meu quarto? Ou por que eu não saí daquele ambiente? Por que eu não fiz EV? Por que eu não esterilizei as melhores energias? Entendeu? Então, isso tudo a gente, com o tempo, com os erros, a gente vai pensando que eu poderia ter feito diferente. Aí você vai e erra de novo. Poxa, por que eu não fiz? Eu tinha me programado para fazer. E assim eu fui num crescendo, né? Respirar, contar, sair de fininho, que eu coloco até o sair de fininho evolutivo. Você não está podendo com aquela situação, sai de fininho. Saia francesa. Saia né? francesa. Cadê? Ela já foi. Não tem mais jeito de me pegar. Aí em casa eu vou mandar as energias, né? Até eu poder realmente chegar perto. Mas aí eu já trabalhei outras questões, eu já trabalhei a minha autopesquisa. O que aquela consciência está fazendo que está me incomodando tanto? Porque às vezes o problema não é no outro, o problema é na gente mesmo. Às vezes falta tolerância, né? Falta abertismo, falta compreensão, falta fraternidade, e tudo isso a gente pode trazer, e quando a gente voltar numa condição melhor, a gente poder encarar, né, aquela situação. Tá, e aproveitando aí na fatologia, a tarefa adiada na primeira linha, a tarefa adiada, porém não abandonada, página 22. Adiar uma tarefa, você sabe que você está naquele contexto grupal, não é à toa. Se você abandona numa situação desagradável, um grupo, né, porque é bom quando você sai arrumadinho. Eu, por exemplo, quando eu saí do voluntariado, eu coloquei alguém no meu lugar. Eu não saí, simplesmente abandonei, sumi. Olha, por isso saí. Eu, inclusive, estou fazendo um tipo de voluntariado à distância com o Colégio Invisível, de conviviologia, né, e também, de alguma maneira, mantendo o link da escrita. Mas eu acho que a gente tem que procurar sair e não deixar uma lacuna, porque se você deixar a lacuna, você vai ter que voltar, porque você é tudo encadeado, você é uma mini peça no maxi-mecanismo. Então, se você sai, abandona a tarefa, você vai ter que um dia voltar para retomar essa tarefa. Então, é uma saída temporária, é uma saída, a não ser que você realmente cumpriu o que tinha que cumprir com aquele grupo, e aí você faz a sua maxi-dissidência e vai para um patamar de um grupo diferenciado. Mas, em geral, o grupo, aqui eu falando do grupo familiar, é uma coisa que você não vai abandonar nunca, né? Você tem realmente pendências grandes e você vai ter que retomar de alguma maneira. Então, nem que seja à distância, porque eu acredito que considero, né, que tenham famílias e famílias. Famílias que já estão há diversas ressomas juntos, né, e já têm uma afinidade até de convívio bem razoável. Tem algumas que, de repente, que caíram de paraquedas pela primeira vez, que são consciências que mal se entendem ali, é um conflito só. Não se viam há muito tempo. Não se viam há muito tempo, ou se viam em outro contexto, ou se viam foram... muito já complicado. Talvez fizessem parte da mesma gangue, alguma Exatamente. coisa, mas nunca moraram junto efetivamente, com laços familiares. Então, elas precisam vir muitas vezes, até poder criar o link do amor fraterno, né? E poder... Mas entender isso, precisa ter uma cosmovisão. Mas abandonar, não dá para abandonar o grupo. A gente tem que levar. A gente vai deixar a lacuna e o grupo vai cobrar. Vai cobrar, não tem jeito. Então é bom que a gente se prepare e retorne para cobrir aquela lacuna. Né? Uma perguntinha disso aí. Como é que você analisa o Holopensene do Rio? Porque eu observo muito claramente o Holopensene do Rio, de adrenalina, Flamengo, Fluminense, Vasco, Carnaval, Mulata. Até que ponto que isso interfere em vocês aí e ter menos lucidez? Talvez, quem sabe, pegar esse grupo e mudar um pouco de Holopensene, da viagem. A mudança dele é radical. Ou convidar. É um transplante fazer esse grupo transplante aí da viagem. É complicado a gente morar em qualquer cidade grande, né? E que se você entrar, não tiver essas paradas para suas práticas, para suas autopesquisas, eu acho que é complicado. Que você entra, você vira um robô existencial, né? Você não sabe nem por que está fazendo, por que está ali, né? Você simplesmente vive, mas que vida é essa, né? Qual a qualidade de vida que você tem? Eu moro um pouco afastada do centro do Rio e eu tenho ido muito para Brasília também, num local bem afastado, numa chácara. Mas eu observo assim, quando eu vou para Copacabana, por algum motivo, inclusive o IPC lá em Copacabana, né?
Parece que eu estou em outro planeta. É incrível, eu sinto um peso. Eu não me sinto agradada. Meus pais adoram Copacabana, porque o idoso gosta, porque lá é tudo muito prático. Mas depois de uma certa hora você não pode ir na rua, você pode ser atacado. Ainda mais velhinho, eles podem ser derrubados, roubam carteira, é uma coisa meio complicada. Mas faz parte, eu acho que a gente tem que mudar internamente, começar com a gente. A gente não pode exigir que o mundo mude, né? E ficar também questionando quem gosta de futebol, quem gosta de samba. Cada um está no seu nível evolutivo. Eu já gostei também. Hoje em dia eu não gosto mais. Hoje em dia não faz sentido, nem me reconheço o que eu era naquela ocasião. Quem era aquela pessoa? Mas era eu. Então, se eu mudei, todo mundo pode mudar, né? E eu também não sei se essa mudança que eu estou agora é melhor. Para mim é melhor, mas para outra pessoa pode não ser, né? A gente tem que respeitar a divergência. Pode falar. Na fatologia, 11ª linha de baixo para cima, página 22, queria que tu ampliasse ali o refinamento de atitudes não contundentes. Aqui eu falo até da educação, da delicadeza, né? A maneira de falar. Porque eu considero que a educação, o refinamento é um certo distanciamento. Quando você fica muito íntimo da pessoa, você cria uma proximidade de laços. E às vezes você também abusa, né, dessa liberdade de estar muito próximo do outro. E eu acho que o próprio refinamento, os salamaleques, às vezes dão um certo distanciamento que você respeita o outro de uma outra maneira. Então, o refinamento aí eu acho que é uma questão de cosmoética também. Você ir até onde o outro deixa você chegar. E você ir percebendo, você não pode entrar de sola, porque o outro deu um pouquinho de liberdade, você já vai e fala tudo na cara dele. E aí, né, cria aquela explosão. Tem que ir aos pouquinhos, acho que até onde der. Não sei se respondeu. Vamos aqui, Sandra. Depois... Então, parabéns pelo verbete. Obrigada. Amiga. Na página 22, na parafatologia, na terceira linha, o acesso ao conteúdo intermissivo nas retrocognições esclarecedoras de interprisões grupocármicas. Você pode comentar um pouco sobre isso, essa sua experiência? A minha experiência, eu tive experiência de algumas retrocognições com algumas pessoas no meu grupo. E, primeiro, quer dizer, inicialmente, né, antes de eu entrar para os estudos da conscienciologia, eu achava que eu fui vítima dessa família. Por que eu estou nessa família, né? Tão diferente de mim, que horror, o que eu estou fazendo aqui? É aquela síndrome do estrangeiro, né? Até a gente ver que não está ali por acaso, que fomos cúmplices em outras vidas, e estou devendo mesmo, devo e não nego, pago quando puder, estou pagando, vou pagar muito ainda. Então, eu acho que é isso. Isso ajuda muito, né? O exercício de retrocognição é para você realmente absorver a ideia de que o contexto é o adequado. Cada um está no momento, no tempo, no grupo certo. Se a gente chegou naquele grupo, não é à toa. É porque a gente tem coisas para fazer, para desenvolver, trabalhos para realizar. E a certeza de que ninguém evolui sozinho. E a responsabilidade também é nossa de ajudar a evolução desse grupo que a gente está inserido, né? Então, é por aí. Da linha, a consciência do trabalho inacabado por falta de instrumental. Você pode comentar, por gentileza? Por falta de instrumental temporariamente indisponível. Se eu, por acaso, precisei me afastar de um grupo que eu deveria ainda estar convivendo, em geral, é por falta de bagagem minha, porque o grupo quer que eu fique. Mas se eu estou vendo que a minha presença não está sendo evolutiva para aquele grupo, não estou contribuindo em nada, nem para mim, nem para o outro, estou piorando a situação. Então, eu me afasto, mas eu tenho certeza que eu estou me afastando, porque eu, naquele momento, eu não tenho a bagagem ainda, que eu preciso para abordar esse grupo, de uma maneira evolutiva. Então, eu me afasto, sei que eu vou ter que me preparar, mas eu vou ter que retornar numa condição melhor para poder ajudar o grupo. Não sei se respondeu. Na avaliação do impacto da própria presença antes de analisar a presença do outro. Houve uma época que, quando eu chegava no grupo, a principal observação era do outro, que é mais fácil, né, você observar, o outro está me tratando mal, e nem me deu bom dia, né?
me olhou de cara feia, foi áspero na resposta. Então, ao invés de eu ficar preocupada com o que o outro estava fazendo em relação a mim, eu me preocupava quando eu chegava no grupo, o que eu fazia em relação ao grupo. Eu dava bom dia, eu sorria, eu era amena nas minhas respostas, quando o grupo se colocava de uma maneira até que talvez eu achasse que não fosse boa, mas como eu respondia? Porque é um multiplicador. Não sei se você já observou que uma pessoa que você está convivendo, se ela está com uma fisionomia um pouco mais fechada, se você entra um pouco mais alegre, e aí, como é que você está? Você acaba estimulando a pessoa também a mudar a postura dela naquele momento de atitude, dependendo, o outro pode ser reflexo das suas próprias atitudes, não exigir que o outro primeiro haja para você depois reagir. Então, eu me preocupava mais com o meu efeito no grupo, o que eu estava causando. E se o grupo não estava reagindo bem, eu tinha que refletir o que eu estava fazendo que não estava dando esse efeito que eu estava esperando causar no grupo. Então, era voltar sempre para mim, não botar o loco interno, né, que a gente chama, não o loco externo, preocupar com o outro. Tá? A professora Márcia, em Pensenologia, página 22, segunda linha. O isolamento pensênico favorecedor da evitação de heteroassédios. Poderia comentar? Tem horas que, se você não mantém o adequado trabalho energético, você acaba se contaminando e entra em autoassédio. Então, se você percebe que está com aquela ideia fixa, até com relação a alguém do grupo mesmo, e você não consegue se livrar daquela situação, acho que o isolamento do grupo, até de alguma maneira, ficar isolada e fazendo o seu trabalho energético ajuda, mudança de bloco pensênico, você se separa, se afasta e espera uma condição melhor até passar, e aí você retornar numa condição melhor. Porque quando você entra em autoassédio, né, você traz outras consciências para a sua psicosfera, aí é difícil você melhorar o ambiente energético para você atuar naquele grupo. Então, é melhor que você se isole, se prepare melhor para voltar numa condição melhor. Você já comentou, mas vale a pena repetir. Em Fatologia, página 22, primeira linha. Tarefa adiada, porém não abandonada. Poderia aprofundar? Essa tarefa adiada é por falta de instrumental naquele momento, né, de bagagem, maturidade consciencial, falta um monte de coisa. Então, quando você sai de um grupo, você deixa uma lacuna. Então, o esperado, né, é que você retorne numa condição melhor oportunamente. Então, a saída não é uma saída, uma fuga, para o que você não quer encarar. Não, eu fugi daquele contexto porque eu não sei lidar com aquilo. E você se acomoda, porque é mais cômodo, né? Se aquele grupo te incomoda, muito fácil, você sai e nunca mais vê, né? Agora, por que ele te incomoda? Isso é importante. Né? É muito fácil você ter uma família conturbada e aí você arruma um emprego, vai para o Japão e nunca mais vê, né? Então, e aí? O que acontece? Você não está naquele grupo por acaso. O que está faltando em você que você não consegue encarar aquele grupo? Então, aproveita a viagem para o Japão, faz as reflexões, trabalho energético e tenta voltar de vez em quando, né, para ver como é que está a situação, porque ninguém evolui sozinho, a gente não está naquele grupo à toa, então a gente vai ter que retornar de uma maneira ou de outra. E você deixar uma lacuna, um vazio, cria um revertério, né? Você acaba sendo algoz também desse grupo, porque está tudo ligado, né? Tudo é um maximecanismo. Se você está num grupo, porque você é um elo desse grupo para a evolução. E ele precisa de você para continuar. Você também não é inevitável. Se você se ausentar, o grupo vai criar novos mecanismos, ele vai se realinhar, ele vai amadurecer com o tempo, né? Mas vai ficar uma pendência. E aí o grupo pode até evoluir, mas você vai ficar com a pendência dentro de você, porque de alguma maneira vai ser cobrado. Você mesmo vai se cobrar. A cobrança é íntima. Né, que você abandonou o grupo. Ninguém perde ninguém, ninguém deixa ninguém, está tudo interligado. Só comentando, quando você se afastou do grupo, que você tem filhos, né? Como que você fez? Você deixou alguém no seu lugar? Como que você driblou isso aí? Porque quando a gente é pai ou mãe, deixar alguém no lugar é meio difícil, porque eles cobram mesmo. Na realidade, quando eu falo dos meus filhos, é que eu não sou aquela mãe extremamente sufocadora. Meus filhos já estão adultos, né? Eles já criaram independência. Eu procurei dar uma educação muito
oxigenada para eles, respeitando, tentando, pelo menos, respeitar, dando os limites necessários, né, que houve necessidade de alinhar, né, a prole, que às vezes dava uma desencaminhada, a gente dava uma cutucada, mas sabendo que eu, por mais que eu quisesse, eu não ia tomar conta deles eternamente. Então, eles puderam fazer as opções de vida e vão encarar os erros dele. Eu, inclusive, eu deixo eles assumirem a responsabilidade pelos erros dele, não fico cobertando o erro de ninguém. Eu acho que a pessoa tem que fazer as opções e tem que encarar. Eu não vou deixar de dar a mão, mas vai ser uma mão assim, orientadora. Não vai ser uma mão, passa a mão na cabeça. Entendeu? Eu não abandono, mas também dou um apoio. Meu filho vai para Singapura, a esposa dele está grávida, eu me disponibilizei, eu vou lá na hora do parto, dar uma força, mas não vou ficar, deixa comigo que eu vou criar até 18 anos. Não vai ser assim, ele vai ter que se virar. Tem vó que faz isso, né? Se deixar. Não, inclusive, eu não sou assim uma avó, eu sou louca para ser avó. Não sou louca para ser avó. Eu acho que tem muita criança no mundo. Eu falo isso, assim, eu me sinto até meio assim. Tem muita criança no mundo, eles já criavam uma sobrinha durante um tempo, acho que eles já tinham a experiência da maternidade, mas optaram. Então, estou feliz por eles. Vou ser avó, consequentemente, pela escolha deles que vão ser pais. Eu não escolhi ser avó, eu quero ter 3 netos. Não posso fazer isso. Tá bom. Obrigado. Beleza? Enfatologia, página 22, 8ª linha. A decisão firme na evitação de confrontos, conflitos e mal-estares provenientes de contatos não edificantes. Poderia comentar com exemplos? A decisão de evitação, né? Decisão firme na evitação, isso, de confrontos, conflitos e mal-estar. Eu considero que isso aí é uma questão íntima. Intimamente, eu não quero participar de situações conflituosas que não levem a nada. Você ter um debate edificante é uma coisa, né? Você é produtivo, você está colocando suas ideias, o outro está colocando, mas quando você percebe que está descambando para a questão improdutiva, que começa a haver abuso, agressões verbais, então eu não vou discutir, eu vou sair, eu vou dizer, olha, desculpa, mas eu não vou participar dessa situação, não quero estar presente nisso, eu vou evitar firmemente o meu propósito. Se as consciências envolvidas são imaturas e querem permanecer naquele nível energético, eu não vou participar. E acho até pelo exemplo, né, da minha saída, de repente eles vão ficar assim, caramba, ela foi embora, deixou a gente aqui discutindo sozinho. Numa condição melhor. Quando vocês estiverem mais calmos, nós voltamos a conversar. Pronto, acabou. Eu vou evitar firmemente, porque não leva a nada. Se eu perceber que não está sendo evolutivo para nenhum dos envolvidos, né, eu acho que dos males o menor. Mesmo que fale assim, pô, ela é mal educada pra caramba, saiu, deixou a gente falando sozinha. Pode ser que oportunamente eles vão ver, caramba, se eu tivesse continuado ali, talvez fosse pior, né, a minha presença, não fosse bem recebida, ou energeticamente, por algum motivo, e descambar para uma coisa pior, né, até uma agressão física. Então, às vezes, é melhor você sair. E deixar as coisas se acalmarem, mandar as energias à distância e esperar um momento oportuno para um novo encontro. Em binomiologia, página 23, 1ª linha. Poderia comentar o binômio nós cegos patológicos, renovação de possibilidades interassistenciais? 1ª linha da binomiologia. Nós cegos patológicos, renovação de possibilidades interassistenciais. Nós cegos patológicos, acho que dá para entender bem, né? Porque quando você acaba criando as interprisões, né? Quando você cria até a questão do ódio, do ressentimento, ao invés de você ficar ligado à pessoa positivamente, você cria um nó. O ideal é que a gente busque um laço afetivo positivo. Então, quando você cria o nó cego, o que você pode fazer para tirar, né, para desfazer esse nó? Tentar renovar uma possibilidade interassistencial. Desfazer o nó, criar o laço. Então, é uma questão de reciclagem mesmo, de toda a sua consciencialidade para poder fazer uma nova abordagem e renovar essa possibilidade. Porque enquanto você está lá amarrado, preso,
você não tem condição de assistir. Então, precisa primeiro ser desfeito esse nó, né, que é difícil, mas não é impossível, depende da sua vontade e da sua preparação, né, da cosmoética íntima, né, dos seus códigos. E aí você vai renovar toda a possibilidade de assistir e aí realmente criar os novos laços. A verbetógrafa Márcia, Enfatologia, página 22, quinta linha. Poderia comentar a prioridade na avaliação do impacto da própria presença antes de analisar a presença do outro? Isso vale também nas situações em que o seu nível de exemplarismo é maior? Eu comentei agora há pouquinho, né? Quando você chega no ambiente, ao invés de você ficar preocupado como os outros, né, do grupo estão recebendo, ficar criticando, observando, o outro não falou comigo, não me cumprimentou, ou eu dei bom dia, ele nem viu. Às vezes, a gente não sabe nem o motivo, às vezes a pessoa está desligada, né, não vê, mas você já está de má vontade, nem me olhou, virou a cara. Não, ele simplesmente estava coçando o pé. Né? Ao invés de você se preocupar com como o outro está se posicionando em relação a você se preocupar com a sua atuação naquele grupo, né? Tentar ver como é que você está agindo, como é que você está interagindo, como é que você está abordando as pessoas do grupo, se é uma abordagem delicada, uma abordagem cosmoética. E eu não entendi o finalzinho da pergunta. Ela pergunta se isso vale também nas situações em que o seu nível de exemplarismo é maior. Sempre vale, né? Eu acho que a preocupação deve ser sempre essa, né? Nunca deve existir a preocupação sempre é consigo mesmo. Acho que não deve haver preocupação. A preocupação do outro você está fazendo bem a sua parte, está assistindo bem, estamos todos evoluindo juntos. Acho que a preocupação é no bem-estar do outro, né? É você ser fraterno e ver o que o outro está precisando para crescer também junto com você, que ele possa caminhar junto com você. E o que ele não tem, realmente ele que vai ter que adquirir, mas você pode ser um instrumental através do seu exemplarismo. Né? Enfatologia, página 22, nona linha de baixo para cima. Sobre a mini-dissidência temporária bem intencionada. Existe mesmo uma mini-dissidência temporária bem intencionada? Em quais situações? A mini-dissidência temporária existe. Eu acho até mini mesmo. Acho até quando você não está em condição, né, de ficar no grupo, ou o grupo está temporariamente num passo que não mais é condizente com o seu, pode ser que exista uma necessidade de afastamento para depois um possível retorno. Né? Questão esse termo mini-dissidência, normalmente, ele é mais patológico, carregado. Né? O que você está falando seria uma maxi-dissidência do grupo, é complicado, mas dá para entender a sua ideia. Né? Às vezes você vai dar um tempo para aquele grupo. É o que nós vamos fazer na próxima intermissão, né? A gente vai retomar o contato com pessoas que a gente não via há muitos séculos, né? Então, é uma separação para depois a gente poder reencontrar. De repente encaixa um nível, né? Cada um teve seu crescimento em separado, né? Vamos nos reencontrar e vamos ver como é que fica. Então, se essa pessoa que saiu, ela cresceu mais, ela, vamos dizer assim, evolutivamente, né, melhorou, aí ela fez uma maxi-dissidência. Mas isso é questão de semântica, né? Voluntariadologia ou voluntariologia, página 23. Como funciona o voluntariado calculado à distância? Aqui eu coloquei até o meu exemplo, né? Embora eu não esteja conseguindo fazer meu voluntariado próximo, né, presencial, eu acho que o voluntário, eu fiz uma opção pelo meu voluntariado à distância, por questões até de físicas mesmo, né, de não poder estar presente. Mas eu acredito até que existam pessoas que, naquele momento, não estão podendo conviver por algum motivo, mas encontram uma forma de contribuir à distância. Eu acho que é bem viável. Vamos supor que eu tenho uma dificuldade até de convívio mesmo, de comunicação, mas através da minha escrita eu posso contribuir. E aí é uma maneira de estar perto do grupo, das ideias, embora naquele momento eu não possa, mas aí eu tenho uma oportunidade de apresentar ou de fazer um lançamento de um livro. Aí eu tenho um pequeno convívio. Quem sabe naquilo ali é uma oportunidade até de voltar ao convívio presencial. Então, acho que tudo é o seu momento. A professora Márcia, em estrangeirismologia, você já comentou, vale a pena repetir. Terceira linha, poderia explicar os gadgets evolutivos intermediando a interação grupo-kármica?
Aqui eu coloquei pensando muito na internet, WhatsApp, telefone também, e-mails, né? Tem horas que você não consegue ter um convívio presencial adequado, mas às vezes mandar uma mensagem, mandar uma foto, uma florzinha, um bom dia. Isso mantém aquele link que, de repente, está meio deteriorado, né? Aquele relacionamento que não está legal, mas aí você mantém aquela coisa boa, pelo menos uma energiazinha que você coloca no seu dia. Isso vai, assim, adubando uma terra, né? Vai fertilizando uma coisa que, daqui para frente, quem sabe, quando você encontrar aquela consciência, ela vai estar assim, meio abalada, assim, mais propícia a receber você, porque você mandou tantas florzinhas para ela, né, que eu acho que tudo é cativar, né? Você vai cativando. E aí um dia que você não manda a florzinha, ela pergunta: o que houve? Tá tudo bem? Né? Você hoje não mandou florzinha. Acho que aproxima de alguma maneira, né? Em Mega Pensenologia, página 21. Gostaria que comentasse sobre a assistência dispensa proximidade. Se você quer realmente assistir, mesmo que você não consiga estar próximo, você, de alguma maneira, você pode ajudar. Tem até pessoas que... Estou falando até para a parte financeiramente. Se você vê que uma pessoa não tem condição, se você quiser ajudar, você descobre o número da conta e deposita na conta, né? Você está ajudando. Né? Então, acho que a assistência dispensa você estar junto. Porque, às vezes, a proximidade não é benéfica. Por algum motivo... Não dá, infelizmente, não dá, tem que ser longe. Então, mas se você quer ajudar mesmo e você tem a maturidade para fazer essa ajuda, manda energia, né? Ajuda de alguma maneira. O trabalho da TENEPS é baseado nisso daí. Exatamente, TENEPS, a paracirurgia, você não pode estar junto, mas você pode ajudar. Eu não posso estar, vamos supor, ajudando tantos doentes no planeta, mas eu posso participar de uma dinâmica de paracirurgia e mandar minha energia de alguma maneira que vai ajudar. Então, prescinde essa presença, né? Pensenologia, página 22, segunda linha. Poderia esclarecer sobre o isolamento pensênico favorecedor da evitação da heterassédio? Essa é a campeã, hein? Muitas vezes, quando você está na presença de algumas consciências, talvez pelo desequilíbrio, ou com certeza, energético, você pode entrar em autoassédio. E havendo essa percepção, né, que você não está caminhando para lugar nenhum, está com uma ideia fixa, eu considero que você se isolar, fazer um isolamento pensênico, né, daquela situação, e depois fazer suas reflexões do trabalho energético, pode propiciar uma nova possibilidade de reencontro em outro teor, em outro nível energético de abordagem. Então, acho que o isolamento, às vezes, é benéfico. Muitas vezes, né? Porque você ficar presente num contexto nosográfico, que você entra em autoassédio ou até em heterassédio, então é melhor você se isolar, fazer seu trabalho energético, pensenicamente isolado, né, do contexto, daquele contexto, e depois fazer seu trabalho e voltar numa condição melhor. Exatamente, também não ficar evocando aquele contexto, né? Se evocar o melhor, né? Você percebendo, né, que você está naquele autoassédio ou heterassédio, fazer a mudança do bloco pensênico, não pensar mais naquilo, e criar o seu isolamento, para depois você poder voltar sem conectar com aquelas ideias anteriores, né? Eu só entrando aí, eu também tive observando que se você tocar em determinado assunto com as pessoas que estão lá no seu grupo Karma lá, levanta um padrão de ideia, de questionamento e volta à tona aquele contexto. A gente evitar de tocar em certos assuntos que você comentava antes. Já sabe que aquilo é explosivo, né? Isso, porque para que vai insistir abordar, né? Aquilo vai desencadeando aquilo para trás. Eu tive observando isso com meu pai. A gente tinha um tipo de fala, né? E aí, geralmente, quando eu vou lá, ele me invoca para tocar no assunto, eu travo, não toco, pulo e passo para outro assunto, ele fica danado, e aí depois ele cai, melhora, entra na energia, e a gente consegue ter um padrão mais homeostático, mais tranquilo. Mas sempre, quando eu vou lá, eu já vejo, quando ele vem com aquela energia, eu já bloqueio aquilo, já... Antes não, eu tocava no assunto e aquilo levantava. Agora você sabendo, antes disso, você já pode exteriorizar a energia, já para você, quando chegar, já está o caminho aberto, assim, né? Porque às vezes quem dá ideia é consciência também, né? Sediador, então... Não, você chegou no campo, já vem a ideia. Chegou ali no holopensene do local, a ideia vem, tem que ter cuidado.
É isso aí. Enfatologia, página 22, final da 11ª linha. Gostaria que exemplificasse o benefício do distanciamento escolhido na intenção de melhoria a todos os envolvidos, de todos os envolvidos. O distanciamento aí é quando você vê que a sua presença, de alguma maneira, num contexto, né, das pessoas envolvidas, não está trazendo benefício. O grupo está até harmonizado. O grupo, mesmo em desarmonia, ele está conectado, de alguma maneira, ele consegue conviver e funcionar, às vezes até patologicamente. E você chega, você tumultua o ambiente, por melhor que sejam as suas intenções. Então, melhor que você se afaste e tente de uma maneira diferente, né? Porque você chegando, às vezes, até os assediadores do grupo que está conectado entre eles, né? Você causa aquele tumulto. Então, você não tem ainda, naquele momento, uma bagagem para dissipar aquela situação. Então, você sai e procura uma maneira melhor, ou procura até um link, porque ninguém tem tudo perdido, né? Todo mundo tem, o grupo tem coisas boas. Então, você procura linkar com aquela coisa boa que o grupo tem, para você voltar num contexto e conseguir se harmonizar, pelo menos em alguns assuntos. E o exemplarismo, eu acho que fala mais alto sempre, né? Quer perguntar? Página 25, em tipologia, eu gostaria que você expandisse com uma vivência tua, ou enfim, o número 15, o 16 e o 31. Aqui eu não tenho vivência de todo esse instrumental, não. Eu fiz assim, uma analogia com o instrumental, até porque eu considerei, né, até a questão do distanciamento, que se eu tenho um instrumento, né, que se interpõe entre eu e o grupo de convívio, facilita eu sobrepairar. E até assim, fazer uma leitura, né, matemática da situação, o meu emocional não estaria envolvido. Então, você falou o frequencímetro, né? 15, você mede e fica atento à frequência dos sinais periódicos grupais dados ou apresentados. Então, você está no ambiente e está atento como é que aquele grupo está funcionando. É o exemplo ali, ele está na frequência. A frequência dele mandou uma frequência, você vai modular. Você vai modular de acordo com o grupo. O grupo está indo, você está. Isso cosmoeticamente, óbvio, né? Mantendo a cosmoética. O 16, né? Consciência geladeira. Conserve e previne deterioração evolutiva do grupo. Você coloca o grupo na geladeira, você gela, se o negócio está ficando feio, você bota um gelinho, umas pedrinhas de gelo ali, né? Acalma, abafa, né? Refresca. Água fria. Água fria, né? Vamos com calma. Então, eu vou funcionar ali como eu seria a geladeira do grupo naquele momento. Né? Então, é o meu instrumental. Então, a gente fala em ironia, assim, na gozação, no bom humor, mas funciona na hora. O que o grupo está precisando agora? De uma geladeira. Vou ser. Não tem problema. Até uma sugestão aí, eu botei esse nos meus temas de verbetes verbetáveis, né? Família refratária. Família refratária. Família que você não consegue acessar, estão fechados, estão virados de costas. É 31, né? Esse 16 também tem a ver com o nível de interassistência ou assistência que você dá ao grupo nesse momento, né? Sim, tem. A minha presença, o meu afastamento à minha presença, eu usei a geladeira para me afastar, assim. Eu estou no grupo, mas estou afastada porque eu estou usando um instrumental. Essa é a minha técnica. Né? Então, eu não estou totalmente exposta ao grupo no meio do calor. Eu agora sou uma geladeira. Então, um afastamento emocional que eu utilizei. É uma maneira que eu uso para assim, dentro de mim funcionou. Entendeu? Assim, o que o grupo está precisando agora? Eu vou ser geladeira. Então, o grupo não está precisando de ninguém para aquecer, porque o negócio já está quente. Né? 31 que você falou, né? Isso. Consciência sensor, mede as alterações grupais e alarma para providências. Eu estou no grupo e eu sinto que a coisa está atingindo o sensor, é aquele que dá o alarme. Né? Então, está quase assim, alarmou, acendeu a luz, então o que eu faço? Eu tenho que tomar minhas providências. Eu posso atuar naquele contexto de uma maneira evolutiva e contribuir para o grupo, ou eu preciso me afastar porque sou eu que sou o point. Ou eu posso, de repente, mandar minhas energias e equilibrar de alguma maneira, ajudar, ou mudar de assunto, ou tentar buscar a atenção do grupo para uma outra situação.
Mas aí eu estou atenta que o grupo acendeu minha luzinha, né? Eu sou o sensor, acendeu minha luzinha. Se eu não fosse o sensor naquele momento, eu podia estar no meio da discussão e discutindo também. Mas aí eu estou atenta, assim, em ser um instrumental, atuar como instrumento de interassistência ali naquele grupo. E também nesse processo de grupo, pode acontecer de você colocar o grupo na geladeira, para que ele não deteriore. E você se conserva fora, mas está controlando a temperatura daquele grupo, né? Isso aí, dependendo da visão, eu precisar ficar na geladeira, né? Porque aí, às vezes, eu estou quente, o grupo está bem, eu preciso ficar na geladeira para poder enfrentar o grupo. Eu quis dar o contraponto, que pode acontecer de você estar bem e o grupo aqui não está bem. Então, você conserva lá para ele não se perder, né? Então, ele vai conservar as coisas boas dele, os nutrientes bons. Depois, quando você tira da geladeira, você vai tirando aquilo que você pode reciclar, aquilo que você pode renovar, aquilo que você pode recozer, né? Cozinhar de novo, até que todo o grupo saia. Aquilo que você pode aproveitar para te pode ajudar, aproveitar. né? Você pode até fazer estimular. Aquela sopa com os resíduos que ficaram. Não sei se a Sandra lembra, mas eu fiz assim, dentro do meu grupo familiar, devem ter percebido que eu tenho dificuldade, né, pelo verbete. Então, eu procurei listar, em cada consciência do meu grupo, o que de bom que eu poderia estimular. Em tal consciência, ele gosta de piada, ele gosta de falar sobre esporte, ele gosta de cinema. Então, isso que eu vou... Se o negócio descambar para outra coisa, eu vou para o cinema, vou para o esporte, né? E vou, sei lá, eu procurei, assim, cada consciência descobrir uma coisa para poder abordar. Assim, era como fosse para eu poder tentar acessar de alguma maneira. No caso, seria trazer os nutrientes que interessam, né, para a questão. Porque você está fazendo a manutenção com o grupo, né? Mesmo selecionando os alimentos que vão para a geladeira. Alô? Posso perguntar? Opa, pode falar. Eu acho que o verbete está muito bom, o tema, né, está muito bom. E esse tema ele é muito delicado no contexto da conscienciologia, o curso intensivo, porque a maioria das pessoas não estão nem aí para esse assunto, né? Então, provavelmente, 99% do pessoal que está na conscienciologia teve problema com isso, seja na família, seja num relacionamento que passou e ficou para trás, né? E a gente tem muito tabu na sociedade. Então, aquele tabu que você tem que almoçar fim de semana com a família, né? Então, a gente está passando por um processo de enfrentamento em relação a isso, né? Aí eu queria que vocês desenvolvessem em relação, por exemplo, à vida na cidade grande. Então, eu acho também um tabu. Existe um esgotamento, existe uma falta de qualidade de vida, o custo de vida altíssimo, né? Então, a gente vem para Foz, em relação a outros centros do Brasil, a gente vê as diferenças de preço, de custo. Tomara que continue, né? Que não haja uma especulação em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse processo de enfrentamento. É um desafio muito grande, né? Mas, enfim, é só isso que eu queria compartilhar. Se vocês quiserem desenvolver. Eu considero assim, as pessoas são muito diferentes. Algumas pessoas têm uma condição, outras não. Eu considero que as pessoas que conseguem viver harmonicamente num grande centro urbano e curtir e se sentir vivo e feliz, acho que são meus ícones, porque eu não tenho muita bagagem para ficar. Eu fico muito afetada, eu fico muito mexida. Eu ainda preciso me preservar e eu estou sendo cosmoética quando eu assumo as minhas limitações. Se eu não vou ser produtiva dentro de uma cidade, eu vou ser uma louca, né? Que eu surto, porque eu estou no trânsito e vou surtar. Então, eu não estou sendo cosmoética. Eu não tenho condição de encarar um engarrafamento, por exemplo. Não é o meu caso, mas poderia ser. Vamos supor que eu sou uma pessoa, uma consciência, que estou num carro, se eu pego um engarrafamento, eu saio chutando o carro do outro da frente. Então, se eu sei que eu não posso estar lá, eu não vou me expor. Eu tenho que me preservar, até para preservar o outro. Então, isso falando do grupo familiar, mas tem o grupo da cidade, uma cidade que eu não tenho condição de ficar, eu preciso me distanciar. Perfeito. Eu calculo que a minha vida não pode ser no Rio de Janeiro, tem que ser numa cidade mais pacata, porque ali eu vou ser mais produtivo. Então, acho que o verbete também serve para isso. Né? E as pessoas não têm noção, às vezes. Só quando saem da cidade, saem desse contexto, vão para um ambiente menor, uma cidade média, por exemplo, é que elas começam a ver
o nível de qualidade de vida que elas têm agora e não tinham antes, em todos os aspectos, né? Financeiro, de barulho, de, enfim, de estímulo, de estresse, de pressa, correria. E aí realmente isso reflete na convivência grupocárnica. A gente não sabe qual é a vida que a pessoa está tendo. De repente, ela não está tendo uma vida evolutiva. Ela está estagnada naquela situação robotizada. Ela está trabalhando, está ganhando dinheiro, está vivendo, mas o que está evoluindo? Não está evoluindo, está parada no tempo. Né? E não está ajudando ninguém a evoluir também. Ou está vivendo os deslumbramentos da vida, né? Também. Sim, mas a gente vê também, quem lê jornal vê que existe um certo drama, porque a OMC diz que as pessoas estão envelhecendo solitárias, ou mal de Alzheimer ou depressão, né? E a gente vai levando é um risco, né? É um risco assim. Eu, por exemplo, eu tento entender por que em certos momentos eu sou tão infeliz, né? Eu acho que é um dilema da Consim, né? E eu não acho fácil isso. E também porque envolve coisas muito mais difíceis, por exemplo, pé de meia. O Valdo sempre bateu na tecla, pessoal, principalmente para os inversores. Eu não sou inversor. Inclusive, agora que eu estou conseguindo sair um pouco desse rame-rame um pouquinho. Mas, então, por exemplo, a técnica do pé de meio, eu acho que é extremamente importante nesse distanciamento, você ter essa autonomia, né? E foi uma outra coisa que eu pensei, que não estou lembrando aqui, mas são coisas que não são fáceis, né? Eu estava lembrando agora que quantas consciências até têm vontade de sair porque sabem que não estão produzindo dentro de um grupo e não têm a condição. Não tem, exatamente. Eu mesmo já tive um relacionamento difícil, conturbado, que eu precisava sair, mas eu nunca tinha dinheiro para mudança. Mas aí depois eu descobri que era autocorrupção, né? Que a gente acaba não tendo para não ter que encarar a saída. Mas também tem isso, né? Eu acho que também é autocorrupção, mas é falta de cognição também, falta de prioridade, falta de auto-organização, porque a gente não valoriza isso. Você está tão envolvido com o tal o Cláudio falou, carnaval, né? Jogo de futebol, e você fica naquela rotina e você para de pensar em outras coisas que se você pensasse desde pequeno, desde jovem, aquilo ali iria te ajudar muito, né? A gente acaba se preenchendo com várias coisas que não são evolutivas, né? Que preenchem também, assim, preenchem, né? A pessoa se sente preenchida, mas o vazio está lá, né? Porque na verdade não preenche. Perfeito. Tânia, quer comentar? Perguntar? Márcia, na página 23, na tecnologia, eu fiquei curiosa e eu gostaria que você falasse por que você escolheu justamente as técnicas de distanciamento do Brecht. Isso eu falei no início. Não, mas eu vou repetir porque eu acho que... Porque tudo girou mais ou menos em torno disso. Quando fui pesquisar o tema, eu fui pesquisar a palavra distanciamento. Eu não sei porquê, quer dizer, não sei porquê. Algo me levou a isso, né? Me levou às técnicas do Bertolt Brecht, que é uma técnica de teatro, que eu achei bastante interessante, que faz com que o espectador saia de uma passividade envolvente, emocional, que a arte arrebata, e coloca ele como um observador crítico, uma participação crítica, que ele consegue assistir, no caso a peça, né? E ele sai reflexivo, ele não fica só emocionado e sai assim arrebatado pela beleza, não é isso. Então, ele sai da questão o convívio, em qualquer grupo que nós estamos, nós exercemos um personagem. Então, esse personagem, se ele se envolver no drama, né, no drama do grupo, no drama familiar, ele não consegue perceber criticamente o que está acontecendo. E a proposta do Bertolt Brecht é que o teatro, pelo teatro, não seja chamado de uma peça teatral, seja uma experiência sociológica. Ele vai além da questão da arte. Eu achei bem interessante isso. Então, eu achei muito interessante que trata como se o grupo fosse realmente uma experiência social, que a gente deveria refletir criticamente. Eu achei bem legal essa ideia. Aí por isso que eu utilizei. Perfeito. Agora, na página 24, na paradoxologia, já perguntaram do primeiro? Acho que não. Não. Como é que é isso? Paradoxo de a vítima ressentida tornar-se algoz de si mesma. É aquela situação em que você foi vítima, né? E você se sente vitimizada e fica preso
naquele pensene egoísta. E nisso o algoz evolui, né? Porque ele se arrepende, evolui, segue o caminho dele, evolui, e está em outro patamar, e você ainda está lá ressentido, você parou no tempo reclamando. Então você é o algoz de si mesmo, o cara já seguiu o caminho, já evoluiu, já ressomou várias vezes, você ainda está lá parado um tempo. E você, então, é vítima de si mesmo, porque realmente, né, não se refez. Não sei se respondeu. Você tem alguma ideia para sair dessa? A ideia é, primeiro, eu considero que seria assim, autocura, né? Eu já passei por isso. Numa situação, inclusive o livro da professora Malo, que é Reconciliações, a Autocura, né? Quando eu me sentia vítima de uma situação, assim, eu sou vítima, eu estou sofrendo muito, etc. Enquanto eu não acabei com isso, eu tive depressão, emagreci 15 quilos e eu estava ali morrendo, eu quase morri. Até que a superação vem até através da compreensão do contexto. Por que eu estou passando por aquilo? Eu estou de bobinha nessa história? O culpado é o outro? Qual é a minha culpa nessa história? Qual é a minha parte nesse contexto? Então, a partir do momento que eu abri, eu tive um abertismo pensênico, criei novas sinapses para poder chegar nessa reflexão. Aí eu comecei a respirar e abrir para a renovação, porque até então eu estava parada no tempo, presa e morrendo, né? Então, acho que a dica é essa, é você fazer autopesquisa, refletir. Eu não sei, eu precisei de um tempo, né, para chegar nisso. E tive a oportunidade de acessar as ideias da Conscienciologia que me ajudaram bastante. Hoje em dia, as minhas abordagens não são me ver como vítima, já é um mecanismo. Nunca sou vítima. Não sou vítima. Eu estou ali por algum motivo. Eu caí da escada há um mês atrás, não me sinto vítima. Eu me sinto assim, eu fui privilegiada porque foi um alerta. Eu estava ali por minha espontânea vontade, porque fui... não observei as devidas maneiras que eu devia subir na escada. Fui imprudente, fui imatura, infantil. Achei que eu era uma menina subindo uma escada que só estava apoiada em 3 pernas. E o que ia acontecer? Eu ia cair. Então, eu não sou vítima. Então, acho que por aí... Mas isso dependeu do mecanismo que eu comecei a adotar, porque eu tive acesso a ideias. Mas eu poderia ter tido acesso às ideias e não ter adotado esse mecanismo e continuar a me sentir vítima agora, atualmente, né? Então, Márcia, você passou a ser uma participante ativa. Sim, de todo o contexto. A troca foi essa, né? Eu sou participante do contexto em que eu estiver, eu tenho um papel a desempenhar. Isso aí. Mesmo que o contexto seja negativo, eu não estou ali à toa. E eu posso contribuir de alguma maneira, né? Eu espero contribuir da melhor maneira possível, positivamente. Tá ok, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Até porque quem cava a autovitimização é um permanente infeliz, né? Eu estou falando até por meu laboratório pessoal, você está sempre infeliz. E não adianta, você só vai descobrir isso no final da vida, em outra vida. Por mais que algumas pessoas se alimentem da situação de vítima, que existe um ganho secundário, mas é um ganho tão infeliz, né? Acho que não vale a pena. É por isso que se diz, em geral, a reclamação ela é dispensável, né? A pessoa que reclama muito, o problema maior é ela mesma, né? A verbetógrafa Márcia, Parafatologia, página 22, final da 5ª linha. Poderia citar sua experiência pessoal relacionada ao encapsulamento parasanitário na evitação do agravamento de conflitos e na manutenção da viabilidade interassistencial? Essa técnica eu já adotei algumas vezes, né? Eu não sei nem se foi efetiva, porque eu não sei avaliar extrafisicamente, mas pelo menos eu tentei ficar um pouco mais reclusa no meu contexto da minha residência e tentar conexão com os amparadores, com as consciências mais evoluídas, para que eu não fosse afetada pelo holopensene em que eu estava anteriormente inserida. Porque eu estava me sentindo muito afetada e eu não tinha condição de sozinha ou me expor ou ficar realmente sem tentar fazer alguma coisa. Então, eu optei por esse encapsulamento. E aí exige uma reclusão, mas foi uma reclusão temporária, um pequeno tempo, mas que foi efetiva, porque eu me senti protegida e depois, quando eu saí, numa condição melhor de poder interagir com o grupo.
Uma coisa que ajuda no encapsulamento é, às vezes, aproveitar que as pessoas não estão na casa, onde tem um conflito, e ali fazer um isolamento. Exteriorizar a energia, exteriorizar, melhorar, porque isso aí, quando as pessoas voltarem, elas já vão sentir o voltar efeito numa condição disso, melhor e não tão consciente ou assediadas, né? Perfeito. Em Paradoxologia, página 24, quarta linha. Poderia expandir o paradoxo de o objeto de amor ser o mesmo objeto do ódio? A gente às vezes não entende porque sente tanto ressentimento, né? Aliás, entende. Já aconteceu, acho que é muito comum, né, a pessoa ver depois que se apaixonou por uma pessoa que você odiava tanto. Até meu primeiro casamento foi com um rapazinho da 5ª série que eu odiava ele, odiava. Eu jogava queimado com ele, só queria jogar bola nele, bater nele. Eu tinha assim uma raiva, uma coisa incontida, e depois eu vi que eu me apaixonei por ele. Então acho que o amor e o ódio é muito próximo. Eu não sabia por quê, talvez deve ter tido alguma explicação de outras ressomas de mim, eu já tinha tido outro contato, mas era uma coisa assim meio, talvez para eu não ver até o que eu poderia sentir por ele, eu transmutava aquilo no ódio. E a questão da situação de relacionamento mãe-filha, porque existe tanto acirramento, né? E se existe tanto amor guardado entre mãe e filha, como é que a gente às vezes não vê e só deixa aparecer ou exteriorizar a parte ruim, se existe tanto amor? Então, o amor e o ódio é uma coisa assim, é uma linha muito tênue, né, de você verificar. Então, acho que o amor e o ódio estão aí. É um paradoxo. Isso, dentro desse contexto também, em Paradoxologia, você coloca o paradoxo de existir maior dificuldade de convivência com quem mais se quer bem. Tem a ver com isso? Tem a ver com essa situação mesmo. Às vezes a gente fala assim, caramba, a gente quer tão bem, mas eu não consigo falar com a pessoa. Eu quero tão bem a ela, mas na hora que chega, dá tudo, parece que o negócio... Eu estou falando grego, ele está falando alemão, e a gente não consegue. É melhor mandar só energia até poder harmonizar a coisa e poder se chegar. Eu tive uma experiência no meu trabalho que eu fui trabalhar, eu fui chefiar um setor e eu tinha uma secretária no local que eu cheguei como chefe nova, a anterior tinha saído, ela já não gostou, a funcionária. E eu, muito delicada, chegava, botava minha agenda num cantinho, a sala era minha, mas eu botava num cantinho, porque eu cheguei nova, eu não queria, né, chegar, eu sou a chefe. Então eu cheguei devagarzinho, às vezes deixava um bilhetinho, e ela não gostava de mim, ela não se esforçava nem para fazer uma cara boa, ela fechava a cara, bom dia. Eu falava bom dia, eu deixava bilhetinho porque eu chegava mais cedo. E até que eu comecei a mandar energias à noite em casa, na minha TENEPS, eu botei o nome dela e tentei fazer um trabalho energético. E teve uma situação que eu peguei ela no telefone falando uma situação familiar, de um familiar adoecido, e eu procurei ajudar. E aí passaram-se uns dias, ela chegou de manhã chorando e caiu nos meus braços, me pedindo perdão, desculpa por ter te tratado assim. Eu fiquei toda arrepiada na hora, porque assim, alguma coisa aconteceu ali. Não foi só porque eu abordei, porque ela mudou da água para o vinho. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido acessar. Então, era uma questão que existia um ressentimento, talvez um ódio, uma raiva, que depois talvez era um sentimento bom que estava guardado por algum motivo, e a gente deixou aflorar, foi muito bom. Ficamos amigas. Legal. A professora Márcia, em Sindromologia, página 24, quarta linha. Embora já exista um livro sobre o assunto, que é a síndrome do estrangeiro, poderia nos sintetizar como podemos realizar a superação de tal síndrome na aceitação do papel desempenhado dentro do Grupo Karma? Eu já até fiz uma abordagem aqui, eu também passei por essa síndrome quando eu me encontrava no meu contexto familiar. Eu me achava assim, a estranha no ninho, né? Achava que ninguém tinha nada a ver comigo, não tinha afinidade nenhuma, as pessoas eram tão diferentes. Eu me sentia vítima, caí de paraquedas nessa loucura. Que loucura é essa? Até que tive contato com as ideias da Conscienciologia, li o livro da professora Malo, né, da Síndrome do Estrangeiro, e vi que eu tinha um papel a desempenhar naquele contexto. Eu não estava ali à toa. Então, a partir do momento que eu tomo consciência que ninguém está em lugar nenhum à toa, que a gente tem um papel a desempenhar, essa síndrome vai para o brejo, né? Por mais que eu me sinta diferente, eu estou conectada com aquele grupo. Alguma função eu tenho a desempenhar ali. Então, eu não sou vítima de ninguém, eu apenas sou um elo nesse mecanismo, que a gente vai levar adiante para tentar todo mundo chegar junto.
em relação com isso também, mitologia, página 24, poderia falar mais sobre o mito da paz sem voz e sobre o mito da ovelha negra da família? Em toda família não tem sempre alguém que veste essa carapuça? Mas será que deveria vestir, né? Assume porque alguém coloca, né? Eu passei pelos dois mitos, né? Eu era um elemento que eu tentava ser um elemento de pacificação na família, que eu me sentia assim, eu era diplomata, eu vestia a camisa da diplomata na família, eu tinha o dever de trazer a paz para aquelas pessoas. Então, eu me calava, eu ouvia e me calava, e às vezes eu me compliciava. Então, isso é um mito. Você não precisa, para manter a paz, não ter voz. Você eu deveria saber me colocar de uma maneira e manter a paz. Mas só que quando eu tentava me colocar, porque os ânimos eram mais acirrados e eu não gostava de confronto, eu me recolhia. Então, eu me mantinha sempre numa paz fictícia, né? Porque eu não colocava as minhas ideias, né? É para omissão, às vezes. Eu me omitia, realmente. E aí eu passei por um período também como ovelha negra, já que quando a boazinha começou a falar, agora ela se revelou, botou as manguinhas de fora, virou ovelha negra. Então, acho que a gente tem que ter o meio termo, porque aí, mesmo que você temporariamente seja ovelha negra, com o tempo o grupo vai ver que você é só mais um elemento ali, que você também tem direito à voz, com respeito, né, mantendo a cosmoética, mas não se acompliciar com o grupo, né, se colocar. Você está adivinhando aqui, está em pré-cognição. Como discernir quando realmente você ainda deve fazer assistência ou realmente não pode se acompliciar? É isso que você está comentando. A partir do momento que você vê que a sua omissão, né, está sendo anticosmoética e está fazendo com que o grupo evolua de uma maneira negativa. Você está contribuindo, né, para o grupo se tornar negativo, né, com atitudes que não são positivas, não são cosmoéticas. Então, quando você verifica isso, é melhor você não se acompliciar, é melhor você sair do grupo. Se não houver jeito, vamos supor que uma coisa assim bem radical, né? O grupo resolveu se reunir para assaltar alguém. Pô, não quero, não vou. Simplesmente, você vai conseguir demover a ideia? O grupo resolveu, vai todo mundo para um banco, roubar o banco. Não quero ir, não vou. Né? Não tem jeito. Quando um não quer, dois não brigam. Não vai. Sobre a frase enfática, muitas vezes nós temos a intenção de respeitar as diferenças evolutivas e resolvemos nos afastar da pessoa, mas a outra pessoa não entende e fica magoada. Como não se sentir culpada, mesmo sabendo que agimos sempre com as melhores intenções? Olha, culpa não é uma coisa muito boa de se carregar, né? Se você fez as suas reflexões e pesou e acha que esse afastamento é o melhor para todos, a não ser que você não tenha concluído isso. Mas a culpa não é bom carregar, não. É só mesmo você avaliar o contexto, verificar se realmente é melhor para todos. Embora o grupo possa sentir temporariamente a sua falta, eu acho que ele pode se reorganizar e você ter uma condição melhor de ajudar o grupo numa oportunidade futura. Vale a pena. A pessoa tem que pagar o ônus, né, da decisão dela. Sim, sim. Às vezes é isso, mas ela tem que entender que vai ser o melhor. E às vezes o grupo precisa desse afastamento também. É benéfico, porque a dependência não é uma coisa boa para o grupo. Às vezes é só uma dependência, né, emocional. E a cirurgia, às vezes, ela dói, mas ela é curativa. É curativa, né? Exatamente. É positiva. Só pediram para eu lembrar também que ainda tem vagas para o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Vai começar sexta-feira que vem, sexta, sábado e domingo, dias 4 e 6 de março, lá na sede da Consecutivos. Tem as últimas vagas, ok? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no tertuliário, os teletertulianos, principalmente você. Acho que vale a pena você trazer mais temas como esse. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também aos revisores, que eu dei bastante trabalho, mas pelo menos nós chegamos aqui, todos juntos, não estou sozinha. Até a próxima, então. Obrigada. Comerciais, por favor. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Temos 4 recados. Marcelo Silva, SCP-2 em Foz. Sandra, curso Escola do Parapsiquismo. Cláudio, curso Cátaros, da CIP. Ulisses, debate CAEC. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para fazer um convite para que vocês possam participar do SCP-2 de Foz do Iguaçu. É a única turma que ocorre em Foz do Iguaçu em 2016, da qual serei o professor Epicom.
E o ECP2 ele é um curso bem tradicional na Conscienciologia. Um dos objetivos dele é intensificar os processos assistenciais a partir da instalação de um campo energético mais intenso com ectoplasmia, um campo que tem um efeito, muitas vezes, consciencioterápico nas pessoas, que ajudam as pessoas a concretizarem as suas metas, aquelas que ela decidiu no ECP1, ou aquelas que ela está decidindo no dia a dia a partir das suas autopesquisas. Ele também favorece o desbloqueio energético, desfazer aquelas rotas de pensamento que muitas vezes torna o comportamento da pessoa repetitivo, ela faz força para sair daquilo e não consegue, e o campo ele tem também essa característica de ajudar a fazer esse desbloqueio crânio-chacral. Além disso, o ECP2 ele tem uma característica que ele é um curso para desperto, como ele é dito. Ou seja, um curso para que a pessoa, ao vivenciar essa imersão no ECP2, no campo, ela tenha a vivência do ser desperto, que ela sinta-se livre para pensar por si, sem influências, sem cangas. Então esse ECP2 de Foz do Iguaçu ele vai ocorrer aqui no Hotel Mabu, no dia 29 de abril a 1º de maio. Estendo esse convite a vocês. Quem quiser maiores informações, tem o telefone 45 2102 1448 ou no site do IPC, que é o www.ipc.org. Aguardo por vocês lá. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós estamos convidando para a 5ª turma da Escola de Parapsiquismo. É um curso prático para o desenvolvimento das competências parapsíquicas. Esse curso é um curso de longo curso, ele ocorre durante 1 ano. São 3 encontros presenciais. O primeiro módulo vai acontecer de 18 a 22 de julho de 2016, que vai tratar da autoconsciência energética. O segundo módulo, de 4 a 8 de janeiro de 2017, que vai tratar das interrelações energéticas. E o terceiro módulo, de 17 a 21 de julho de 2017, a interassistência e o epicentrismo. São trabalhadas 23 competências parapsíquicas, né? Entre elas, vou comentar algumas aqui, desde as básicas até as mais avançadas. Sensibilidade energética palmar, estado vibracional, atenção dividida, sinalética energética parapsíquica, arco voltaico crânio-chacral, encapsulamento consciencial e também formação de campos energéticos interassistenciais. Nós falamos só apenas algumas aqui. Então, a pessoa que tem o objetivo de dedicar 1 ano, principalmente para esse avanço do seu parapsiquismo, busque fazer esse curso. Então, para quem estiver interessado, o telefone é 45 3525 2652. Aguardamos vocês. Olá, boa tarde. Eu estou aqui em nome da CIP para convidar para o curso Cátaros. Ainda tem 2 semanas, dá tempo para se planejar, para se organizar. Previsto para o dia 13 de maio de 2016, o dia todo, de 8h30 às 18 horas, na sede da CIP. O telefone da CIP é 45 2102 1421. O e-mail da CIP, acip@acip.com. É um curso sem pré-requisito. O curso Cátaros tem os seguintes tópicos principais: contexto histórico da Europa na Baixa Idade Média, Cruzadas e Inquisição, influências do pensamento cátaro, geopolítica do Languedoc, o sul da França. Então ele fala sobre o processo da Occitânia. É uma região que existia na França e tem relação também com a Carcassonne. Então, repetindo, 13 de março, daqui a 2 semanas, sede da ACIP, telefone 45 2102 1421, liguem após as 15 horas. Muito obrigado, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Vim aqui para convidá-los, assim, para as pessoas interessadas na pesquisa sobre o parapsiquismo, em como desenvolver protocolos de pesquisa, na inovação científica da pesquisa parapsíquica. Quem tiver interesse nisso, o debate do CAEC, amanhã, domingo, às 3 horas da tarde, será sobre metodologia parafenomenológica. O debatedor será eu mesmo, Ulisses Schlosser. Então, queria deixar aí o convite a todos, né? E caso você não possa comparecer ao debate, é importante saber que esse movimento estará acontecendo todo mês, último domingo do mês, haverá uma reunião de pesquisadores para tratar desses assuntos e revezamento de temas e debatedores. Então, maiores interessados, vocês podem mandar um e-mail para mentalsomatologia@colegiologia.org. Ok? Boa tarde, obrigado.
Para amanhã teremos o verbete Canto da Sereia, na especialidade Intencionologia, do verbetógrafo Ivan Somariva.